Você percebeu, né, que para quase tudo na vida há uma negociação? Em casa, no trabalho, com seu bonitão, com a sua bonitinha. Até em um beco sem saída, surge uma alternativa quando o negociador sabe o que fala e faz. Quem nos explica é essa especialista no assunto, é palestrante, é professora do MBA da Fundação Getúlio Vargas. E eu estou recebendo nessa noite uma bonitinha que é a Simone Simon. Como vai, Simone? Tá boa, querida? Boa Obrigado noite, por ter vindo. Como Rony. vai você? Prazer. Obrigada pelo convite. Imagina, muito obrigada. está na sua casa. Fique à vontade. Muito obrigada. Quero que você fique confortável de conversar sobre isso, que me interessa muito. Porque, Simone, quando a gente ouve a palavra negociar, geralmente a gente imagina, sei lá, alguém prestes a comprar alguma coisa, né? Pelo menos isso é que passa na minha cabeça. Pode não ser verdade. Qual é o verdadeiro sentido da negociação? Rony, obrigada pelo convite. Para, Simone. Uma alegria estar aqui. Obrigado, meu Muito amor. obrigada. Obrigado, querida. Realmente, a primeira imagem que as pessoas têm de negociação é de compra e venda de produtos. Isso. Eu cresci dentro de uma loja, minha mãe teve loja por 40 anos. Uau! E eu, com 3 anos, eu era a campainha da loja. Então, como assim, campainha? Chegava alguém na loja e eu era a pessoa que chamava mãe, 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 chegou cliente. Então, eu cresci trabalhando numa loja, ajudando a minha mãe. E desde pequena eu ouvia que, essa aí é negociante desde pequena. E eu cresci imaginando, como a maior parte das pessoas, que negociação é efetivamente compra e venda, que negociação é num estabelecimento comercial. Eu cresci imaginando que negociação sempre envolvia dinheiro. E, na verdade, negociação está presente em todas as nossas relações. Quando a gente decide com o namorado qual filme vai assistir, tem negociação envolvida. Se a gente decide se vai trocar de carro ou se vai viajar nas férias, é um processo de negociação. A negociação serve para a gente solucionar um problema ou resolver um impasse. Então, sempre que tem possibilidades de perdas e ganhos para ambos os lados, sempre vai ter negociação envolvida. E é engraçado que no início desse ano eu fiz uma pesquisa e eu escrevi para muitas pessoas, profissionais liberais, estudantes, e pedia, pode me contar um caso de negociação? E as pessoas me diziam, mas eu não negocio, eu não sei o que te contar. Então, é essa imagem, como você citou no início, que as pessoas têm de que negociação apenas envolve dinheiro, apenas envolve compra e venda de produtos e que isso é uma parte, né? Isso é um fragmento da negociação. Bom, você com 3 anos de idade já estava, como você falou, a campainha da loja. Você acha que é uma coisa inata mesmo, essa capacidade de negociação, ou é uma coisa que a gente aprende? A capacidade de negociar, ela nasce com a gente. Quando uma criança chora, ela já está desenvolvendo as suas primeiras táticas de negociação. Verdade. Você tem filhos? Eu tenho 3. Lembra quando eles choravam, quando eram pequenos? Claro. Você sabia qual era o choro da manha? Sim. Qual era o choro da fome, qual era o choro da dor de ouvido. Isso. Então, uma criança vai percebendo que conforme o jeito que ela chora, ela recebe em troca ou colo, ou uma mamadeira, ou um chazinho para aliviar alguma cólica. Com o passar do tempo, simplesmente muda o objeto da negociação, muda o aspecto substantivo, mas a negociação segue presente na vida dos indivíduos. Obviamente, nós negociamos o tempo todo, seja com a gente mesmo, seja com o outro, mas muitas pessoas não percebem que tudo é negociável e com isso perdem oportunidades por não terem a conscientização que você pode negociar com o outro uma série de aspectos da sua vida pessoal ou profissional. No Faça Ser Fácil, que é o seu livro, vou mostrar a capa do livro da Simone. Nesse livro aí, olha lá, olha que bonitão que está.
Você explica sobre a chamada negociação relacional. Estou boiando, o que é isso? A negociação relacional trata-se de ver toda a negociação como uma forma poderosa de relacionamento. Tá. Eu costumo dizer nas minhas palestras que para tudo aquilo que depende apenas de você, motivação é fundamental. Claro. Mas para todas as outras coisas que envolvem uma ou mais pessoas, você precisa inevitavelmente negociar. Quando você negocia melhor? Quando você desenvolve relacionamento de longo prazo. O relacionamento de longo prazo, baseado na empatia, baseado em respeito, em confiança, faz com que você chegue a acordos muito mais positivos na sua vida. Mas isso é necessário que você tenha esse relacionamento há muito tempo? Não, porque o relacionamento se dá não necessariamente no longo prazo. Algumas transações comerciais não têm tanto longo prazo envolvido. Mas o que significa? Que mesmo que você vá numa loja para pechinchar alguma coisa, quando você chega e já começa a estabelecer um relacionamento, mesmo que seja momentâneo, você vai conseguir negociar melhor no momento de efetivamente fechar a compra. Entendi. Agora, é verdade que nós estamos num tempo, o tempo todo, como você falou, negociando, inclusive na vida pessoal. É verdade isso? É o tempo todo. Mas nós estamos negociando nós dois aqui, não? A gente negocia quando a gente tem um impasse ou quando a gente tem um conflito. Não, aqui tá Nós não estamos tendo impasse nem conflito. Não, pelo contrário. A gente está desenvolvendo um relacionamento. No futuro, quando a gente precisar negociar, esse relacionamento vai servir como base para a sua negociação futura. Entendi. Então, as experiências passadas determinam as suas motivações do momento. Se você construiu no passado uma situação de briga, se você não soube entender o outro lado, se você não soube ser flexível, contornar o problema... Isso vai ter um peso. Isso vai ter um peso e isso vai ter um impacto no futuro de quando você efetivamente precisar trocar alguma coisa. Negociação envolve troca. Então, no momento em que simplesmente eu tenho um problema, eu posso não querer negociar. Eu posso atacar e com isso, muitas vezes, eu posso até ganhar, mas posso ganhar no curto prazo, porque muito possivelmente, se eu prejudiquei você, se eu não levei em consideração os seus interesses, você, numa próxima oportunidade, vai ou contra-atacar ou vai deixar de negociar comigo. Eu tenho uma visãozinha aqui. A gente se colocar no lugar do outro ajuda ou não? Não, esse cara está querendo me malhar, como se fala. Mas se você se coloca no lugar dele, ajuda? Ajuda muito. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de escutar ativamente aquilo que o outro diz. Não simplesmente entra num ouvido e sai no outro, né? Mas quando a gente consegue verdadeiramente escutar, perguntar, descobrir os interesses da outra parte e ver o contexto da decisão do outro, você fica com muito mais subsídios para fazer uma proposta que tenha valor para o outro lado, você fica com muito mais flexibilidade para conseguir opções em que os dois saiam ganhando. Eu gosto de usar um exemplo bem simples, que fala sobre o João, a Maria e a laranja. Se você tem 2 filhos e uma única laranja em casa e os 2 querem a laranja, qual que seria a forma mais natural de você fazer a divisão da laranja? Cortando ao meio, lógico. Corta ao meio, óbvio. Dá metade para Maria, metade para o João. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, ou quando a gente percebe que o outro pode ter interesses que fogem da minha linha de raciocínio, a gente consegue daqui a pouco perceber que o João queria a laranja para fazer um suco, mas a Maria queria a casca para poder decorar um bolo para a avó.
E quando a gente pergunta, a gente consegue saber o que o outro lado deseja e resolver de uma forma em que os dois lados saiam satisfeitos. Essa metáfora aí é sensacional. Porque foge. Muitas vezes a gente quer numa negociação aquilo que a gente considera justo, mas pela minha experiência, pelas minhas vivências, por tudo o que eu penso, eu sinto, pelo que eu já vivi, não necessariamente o meu conceito de justiça vai ser o mesmo que o seu. Vamos mostrar de novo a capa do livro. Olha aí, ó. Eu quero que você tenha muito sucesso e quero que você volte ao programa quando você puder. Faça ser fácil. Simone, muito obrigado pela sua presença. Simon. Obrigado por ter vindo, meu amor. Eu que agradeço, um prazer enorme, Rony. Eu adorei. Volto sempre. Obrigado, amor. Obrigada. Sucesso pra você. Muito obrigada. Volte. Boas negociações. Obrigado.